O título da mensagem é Os Acréscimos de Deus. Deus acrescenta coisas sobre as nossas vidas. Quantos sabem disso? Às vezes nós somos tão afligidos, né? São tantas lutas que eu e você enfrentamos. E por conta das lutas, às vezes nós não conseguimos ver aquilo de bom que Deus está fazendo. Existem pessoas que elas vão entrando num ciclo de sofrimento, de lutas, pelejas, batalhas, e elas já não conseguem mais enxergar uma luz no fim do túnel. Mas Deus está sempre acrescentando algo de bom nas nossas vidas, amados, independente daquilo que nós enfrentamos e daquilo que nós sofremos. Deus continua cuidando do seu povo. Amém? Eu quero falar com você Atos 2, se você puder abrir ou quiser acompanhar no telão. Atos 2, 42 a 47, fala sobre a igreja primitiva. Quando tudo inicia, né? Jesus, ele ascende aos céus e ele deixa uma igreja estabelecida, instituída na terra. E Atos 42 eu acredito que é o capítulo da igreja, Atos 42. Porque em Atos 42 nós vemos pilares que são cruciais para uma igreja saudável, independente do período e da época. Se uma igreja ela é saudável, ela observa esses pilares, esses princípios. Todas as vezes que a igreja quebra algum desses princípios, você vai perceber que a igreja adoece. Ela fica manca. É como um avião, né, de uma asa só. Não tem condição. Então, verso 42 de Atos 2, se você quiser acompanhar, diz assim: Então se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, amados, com vocês, e eu quero dar um pouquinho a ideia, né, dos acréscimos de Deus nas nossas vidas. E por que e de que forma os acréscimos de Deus acontecem no meio da igreja, por meio da igreja, porque existem duas questões a respeito da igreja. Às vezes existem igrejas que estão vivendo coisas das portas para dentro, e elas não são uma expressão lá fora. Já existe uma vontade no coração de Deus, e muitas igrejas passam a viver isso, as coisas estão acontecendo das portas para dentro, mas a igreja também consegue ser uma referência, uma bênção lá fora. É quando Deus está fazendo em nós e através de nós. É quando Deus, de fato, ele consegue cumprir o seu propósito por aquilo que ele nos levantou como igreja. Então o verso 47, eu vou me ater um pouquinho mais a ele. No finalzinho dele, o último versículo desse capítulo encerra dizendo que o Senhor então ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Como Deus pode acrescentar, amados, na igreja aquilo que é do coração e da vontade dele, aquilo que está nos seus planos? Primeiro nós precisamos entender esses 4 pilares de Atos 2, 42 a 47. Existem 4 pilares que eles são estabelecidos e eles são subdivididos em 2 momentos na nossa vida no cristianismo, que é um pilar vertical e o outro pilar horizontal. No pilar vertical, a igreja, ela se relaciona com Deus intimamente no mais profundo daquilo que Deus espera. A Bíblia diz que no pilar vertical da igreja, a igreja, ela tem súplicas em orações diante de Deus. Então não tem a ver com os homens, tem a ver com Deus. E ela também se firma na doutrina da palavra. A palavra de Deus, ela é ministrada nas nossas vidas em primeiro lugar pelo próprio Espírito Santo. Porque foi ele quem convenceu você de pecado, justiça e juízo. Porque todos nós pecamos, fomos justificados, mas ainda seremos julgados um dia, conforme as nossas obras, segundo Pedro nos diz. E a Bíblia também nos fala que em Atos 2, 42 a 47, do pilar horizontal, que é o pilar onde nós nos relacionamos uns com os outros.
Porque assim nós caímos na simpatia do povo, quando nós estamos no pilar vertical com Deus, orando e aprendendo da sua doutrina, mas também quando nós estamos compartilhando com os nossos irmãos o pão e tendo comunhão com eles. Então nós precisamos nos reunir também em comunhão e no partir do pão, que é a igreja na ceia do Senhor. Quando nós partilhamos o pão uns com os outros, o pão vivo que desceu do céu. Amém? Dentro desse aspecto, amado, a igreja ela passa então a viver de maneira completamente diferente daquilo que se diz religião. É quando a igreja de fato ela passa a ter uma sensibilidade nas áreas das quais Deus espera que eu e você possamos fluir. Interessante que quando você olha para esse texto, você vai ver que existe uma ação de Deus, existe uma ação da igreja, mas existe uma ação do povo. A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo, na simpatia do povo. Então o povo, na verdade, se simpatizava com aquilo que Deus estava fazendo através da doutrina vertical e através da doutrina horizontal que estava acontecendo na igreja primitiva. A Bíblia diz que o povo começou a cooperar. Porque dentro de uma cultura judaica, amados, nós precisamos entender isso. Havia muito a expressão do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e como esse Deus se manifestava na vida do seu povo desde os antigos, desde Gênesis, desde Moisés, desde Abraão, Isaac e Jacó. Deus vinha se manifestando na vida daqueles que criam, um povo que Deus havia separado e formado para si, como foi ministrado na semana passada. Quando nós olhamos para isso, então, havia uma característica de Deus visível, havia uma característica de Deus palpável na vida daquela igreja, porque a igreja ela demonstrava Deus ainda agindo como agiu no Antigo Testamento, de muitas formas, meios, maneiras, mas existe um acréscimo, amados, nesse momento da igreja, que no Antigo Testamento nós encontramos na vida daqueles que serviram a Deus. Por isso Deus é um Deus de acréscimos. A Bíblia diz que outrora Deus ele foi reverenciado de muitas formas e falou de muitas maneiras, mas agora por meio da igreja na nova aliança Deus fala por meio do Filho. Deus nos acrescentou Cristo Jesus em forma humana, e agora nós temos, uma vez que Ele subiu, o Espírito Santo que nos habita. Ou seja, Deus acrescentou em mim e em você aquilo que nós não tínhamos com os nossos primórdios no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava o homem. No Antigo Testamento Deus se manifestava por meio de muitas formas e meios e maneiras. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, que nos convence de pecado, justiça e juízo, mas que convence também aqueles que estão lá fora, de que existe uma igreja que é viva, de que existe uma igreja que está sendo trabalhada, uma igreja que está sendo adornada, uma igreja que está sendo tratada, ataviada, uma igreja que está sendo preparada para o seu noivo. E as pessoas, ao olharem para uma igreja que cumpre os princípios e os propósitos de Deus, elas são atraídas pelo poder do Evangelho que salva, liberta e cura. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas eu tenho conversado com muitos nesta casa. Ontem mesmo eu e Fernando conversamos, batemos um bom papo a respeito desse momento que nós estamos vivendo como igreja, e nós falávamos de algumas características desses 4 pilares que nós vivenciamos: nossa vida de oração, nossa vida de comunhão uns com os outros, nossa vida da palavra, como nós temos entendido, recebido, como nós temos aprendido sobre a palavra de Deus, do partir do pão. Nós conversávamos sobre isso ontem, amados, na hora do almoço, e eu conversando assim de coisas profundas, de detalhes simples. Como, pastor? A maneira como nós, líderes, cuidamos das nossas células, a maneira como nós cuidamos uns dos outros, a maneira como nós nos dedicamos e temos aprendido a respeito da oração e do jejum nesta casa. E nós começamos a perceber, amados, que se a igreja de fato não entender esse momento do acréscimo daquilo que Deus está trazendo, e decidir
às vezes, negligenciar esses princípios, esses propósitos, seguindo numa vida religiosa, as coisas não irão acontecer. Na sexta-feira nós tivemos a entrega do nosso jejum, nós passamos uma semana em jejum e oração na igreja. E na sexta-feira à noite, Deus se moveu de maneira poderosa nesse lugar. Tínhamos um grupo enorme de pessoas aqui orando, adorando a Deus. As pessoas de fato quebrantadas e Deus nos entregando direção, palavra, movimentando-se nos nossos corações, movimentando-se no nosso meio. Sabe o que eu aprendi essa semana, amados? Deus me deu uma palavra na terça-feira enquanto nós estávamos orando e Deus falou assim: olha, Anderson, eu sou um Deus de intenções. Quantos acreditam que Deus é um Deus de intenções? Quero dizer algo para você que está aqui hoje. Seja visita, seja membro, você está aqui porque Deus tem uma intenção com você. Às vezes você pode entender, não, eu estou aqui porque eu estou cumprindo, um mandamento de que eu sou corpo, de que eu sou já filho, de que eu estou na comunidade, por conta disso é culto, então como é culto é minha obrigação. Ei, esqueça isso. Quero dizer algo para você de maneira direta nessa manhã. Você está aqui porque Deus tem intenção com você. E as intenções de Deus para você, a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao seu coração aquilo que Ele tem preparado para você nesses dias. Existem coisas que somente você e Deus sabem. Existem coisas que Deus vai revelar e se manifestar somente a você. Ele não vai falar comigo, Ele não vai falar com o seu cônjuge, Ele não vai falar com seus filhos, Ele não vai falar com os seus líderes. Os seus líderes perceberão algo que Ele está comunicando a você, porque Ele é um Deus de acréscimos. E às vezes Ele vai acrescentar algo em você que você não tinha até então. Então as pessoas que convivem com você vão passar a olhar para você e vão começar a perguntar e se questionar: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Não é mais a mesma pessoa. Essa semana nós tivemos o privilégio, o Murilo foi na multiplicação de uma célula, ordenou lá o Marcelo a supervisor de células e ordenou o Renato e a Cibele líderes de célula. Amado, só quem conheceu o Renato, só quem conheceu aquele garoto, para entender o que aconteceu nessa terça-feira na vida dele. Um homem de 16 anos recluso dentro de uma prisão. 16 anos, amado, separado da sociedade. Porque desde a infância o crime o abraçou. Caminhando conosco há 3 anos e meio, Deus fez dele um grande homem de Deus. Um homem que hoje, se ele vê alguém brigando, ele aparta. Se ele vê alguém com mau testemunho, se alguém roubar, ele diz: não faça isso. Um homem hoje que levanta nas madrugadas para orar por pessoas. Deixa os seus momentos de lazer para recolher pessoas na rua. Deus está acrescentando, queridos. A igreja precisa entender o que é evangelho. Nós precisamos compreender, amados. Eu acompanho o Renato desde que ele estava na prisão. Ele não liga de eu falar, está gravando. É nosso primeiro culto, Está no ar daqui a pouco, não tem problema. Ele sabe, ele testemunha isso de maneira muito aberta. Todas as vezes que esse menino saía da cadeia de saidinha e ele vinha conversar comigo, marcava horário comigo na igreja. Ele falava: pastor, eu estou lá, mas já tem algo acontecendo. Todas as vezes que eu converso com o senhor aqui, eu volto para lá, porque tinha os períodos de sair, Dia das Mães, e essas outras datas que eles precisam sair. Ele voltava lá para dentro, ele voltava depois conversar comigo, todas as vezes que ele saía. Ele falou: pastor, um dia eu vou sair definitivamente, eu estou servindo a Deus lá dentro, eu vou servir aqui fora. Eu falei: eu creio. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amados, Deus está acrescentando. Ele é um Deus que nos move todos os dias. Então existem coisas que Deus está fazendo na sua vida que você vai cair na simpatia do povo. Sabe quantas pessoas, amados, têm ouvido através da vida do Renato a respeito de Jesus? Ele falou assim: pastor, mas a minha palavra é meio firme. Eu falei: mas o grupo de pessoas que Deus confiou nas suas mãos, você precisa ser firme. Porque na verdade o seu testemunho é para um grupo de pessoas específicas. Ele falou: e eu coloco ordem mesmo, pastor. Eu falei: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. É dessa forma. Dessa forma. Deus traz à existência aquilo que não existe.
Deus deseja muito que eu e você caiamos na simpatia do povo lá fora, mas da maneira correta, com os pilares muito bem fundamentados nas nossas vidas, com a nossa vida de fato sendo uma testemunha viva, fiel e perfeita, boa e agradável da vontade de Deus. É isso que Deus espera. É que quando as pessoas olharem para mim e para você, elas não vejam em mim e você o título, ou não vejam em mim e você o slogan de uma igreja. Que eles não vejam em mim e você uma placa denominacional, mas que eles possam ver em mim e você o reino. Quantos desejam o reino do Senhor? O reino é diferente de tudo que uma pessoa pode experimentar nesse mundo. É diferente de tudo, queridos. Por isso eu acredito num Deus de intenções. Você está aqui hoje, se você provar do reino, nunca mais você é a mesma pessoa. Deixa eu dizer, se você provar da comunidade, amanhã você está dando mais trabalho do que você deu hoje. Sabe por quê? Porque agora você vai ser reconhecido não somente como uma pessoa mundana, você vai ser reconhecido como uma pessoa cristã que vive dando mau testemunho. Você vai sair pior do que você entrou. Mas se você provar do reino, e Jesus falou, meu reino não é isso que vocês estão pensando e enxergando, mas ele é alegria, justiça, paz no Espírito Santo. Deus quer te encher do reino dele. Por isso ele tem intenção e trouxe você aqui. Ele quer acrescentar em você algumas coisas. Eu quero falar de alguns acréscimos, amados. Quero ser bem objetivo com você. Algumas igrejas pregam prosperidade de uma maneira muito distorcida, mas deixa eu te ensinar algo hoje. Você precisa entender isso. Deus acrescenta riquezas ao seu povo. Quantos sabem disso? Nós falamos muito pouco sobre prosperidade, porque falar sobre prosperidade no reino de Deus foi distorcido ao longo dos anos por conta de muitas manipulações humanas. E as pessoas então, os púlpitos das igrejas, eles foram deturpados ao longo dos anos, mas eu acredito numa restauração que Deus está trazendo para dentro das igrejas. Porque hoje nós temos entendido prosperidade de maneira bíblica, real, naquilo que Deus espera de mim e de você. Tem um texto em Provérbios 22:10, diz assim, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. O que enriquece uma pessoa, amados, não é as campanhas que você faz, não é as trocas e as barganhas que eu e você fazemos. O que enriquece uma pessoa é a bênção do Senhor. Existe uma bênção sobre todos aqueles que nasceram de novo, você é abençoado. A Bíblia diz que eu e você temos muito mais do que nós precisamos para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus, ele nunca te dá na medida exata, Deus sempre te dá com sobra. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele te socorre, aquilo que você ia ter que tirar de outro lugar para esse socorro, como ele já socorreu, aquilo agora está sobrando. Deus sempre acrescenta nas nossas vidas, amados. Porque era responsabilidade sua pagar aquilo, era responsabilidade sua fazer aquilo, era responsabilidade sua responder por aquilo, mas Deus se colocou no seu e no meu lugar, e agora nós temos um acréscimo. Porque a bênção de Deus sobre a nossa vida é que nos enriquece. Você vai ver Deus enriquecendo muitas pessoas na Bíblia por meio da sua bênção. A Bíblia diz que José ele plantou e colheu 100 vezes mais. Ele reabriu os poços que estavam enterrados do seu pai Jacó. E ele prosperou 100 vezes mais. A Bíblia diz que Deus prosperou tanto Abraão, amados, que um dia um rei quis fazer barganhas com Abraão. Ele falou, olha, eu não quero nada de ninguém, para que todos saibam que o Deus de Israel é aquele que me sustenta. A Bíblia diz que Davi enriqueceu de tal forma, uma vez que ele foi abençoado por Deus, que um dia ele foi oferecer sacrifício num campo, e ao chegar nesse campo, o dono daquelas terras disse, Senhor, tu és o rei em Israel, não precisa pagar pelo campo que está sacrificando. Ele falou, eu não quero sacrificar nada ao meu Deus que não me custe algo, eu tenho recursos, filho, fique em paz, está tudo certo. O Deus que nos enriquece por conta da sua bênção. Agora a questão é o que nós entendemos como prosperidade e riqueza. Nós achamos que prosperidade e riqueza também está vinculado somente a recursos, dinheiro. E nem sempre é assim, amados. A prosperidade de Deus
E aquilo que Ele acrescenta nas nossas vidas pode ser muitas outras coisas, e não deixa de ser riqueza por conta disso. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja primitiva, ela precisava de dinheiro? Sim ou não? Mas sabe o que ela mais precisava? De pessoas. E a Bíblia nos diz, Atos capítulo 5:14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados essas pessoas na igreja. Então Deus também é um Deus que nos acrescenta pessoas. Homens e mulheres que estarão ao seu lado na sua caminhada cristã e nos dias mais difíceis da sua vida, eles estarão lá. Pessoas que Deus acrescentou que você jamais imaginou um dia ter contato e conhecê-las. Mas de repente Deus acrescenta pessoas à igreja. De repente Deus acrescenta pessoas no seu trabalho. De repente Deus acrescenta pessoas na sua família, nos seus relacionamentos, naquilo que você sonha, naquilo que você projeta. Coisas que há anos a fio você vem buscando, esperando e nunca conseguiu romper. De repente Deus acrescenta uma única pessoa. E essa pessoa faz toda a diferença no seu casamento. Essa pessoa faz toda a diferença no seu relacionamento com os filhos, no relacionamento dos filhos com os pais. Porque existe algo nessa pessoa que você não tinha, e Deus acrescenta pessoas. Pessoas são acrescentadas à igreja, e elas foram caindo na graça daquilo que Deus estava fazendo, e Deus foi trazendo cada uma dessas pessoas para dentro daquilo que a igreja estava vivendo e vivenciando. Nós precisamos orar, amados, e nós precisamos declarar diante do mundo espiritual: Senhor, acrescenta aqueles que necessitam ser acrescentados. Nós tentamos desenvolver com a força dos nossos braços muitos relacionamentos, amados. Mas as pessoas que precisam ser acrescentadas na sua vida, elas já têm nome. Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreveu todos os seus dias no seu livro. E se Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, Ele já tem as pessoas que Ele quer conectar a você. Já está escrito. No mundo espiritual já é uma realidade. Deus vai trazer a existência. Quantos creem nisso? Sabe quantos desafios nós temos na igreja, amados? São inúmeros desafios. Inúmeros. Nós estamos aqui namorando um terreno para comprar faz dias. Graças a Deus que você já está sentado. Sabe quanto custa o terreno? 8 milhões. Ó, o bolso do pastor. 8 milhões. Quer ver outro? Tá do mesmo jeito. Olha. Há quem diz que o Murilo tem. Diga amém, Murilo. Nome de Jesus. Em name de Jesus, my brother. Deus acrescenta, queridos. São 16 mil metros quadrados para a glória de Deus. Nós cremos que Deus vai dar a essa casa um campus. Deus colocou isso no coração dessa liderança há anos. E nós temos orado por isso. Nós sermos uma igreja de referência para todas as necessidades da cidade. Um campus funcionando de maneira que todas as áreas da nossa cidade possam ser tocadas. Pessoas sejam assistidas, pessoas sejam trabalhadas, que a gente possa ter lá recursos para alcançar famílias, que nós possamos ensinar pessoas de maneira técnica, que nós possamos conferir às pessoas e outorgar às pessoas ensino, ministrações. Vamos ter espaço para jovens, adolescentes, crianças e famílias com necessidades por conta das suas deficiências, porque nós somos uma igreja que trabalhamos com inclusão de crianças com deficiências e famílias com deficiências. Quantos estão conosco nisso? Digam amém. Deus irá nos dar. E diante desses desafios todos, algumas pessoas me perguntam: pastor, quando o senhor ficou louco desse jeito? Eu falei: já nasci assim. Já estava escrito. Deus é um Deus que acrescenta. Essa semana Deus falou para mim: Anderson, não se preocupe, eu já coloquei a pessoa. E eu creio. Minha oração é que essa pessoa já esteja sentada aqui agora. Perdeu a oportunidade de se tornar um milionário, irmão. Amém?
Deus acrescenta pessoas. Deus não acrescenta só pessoas, amados. Deus acrescenta obreiros também nas nossas vidas, sabia disso? Deus acrescenta obreiros na igreja. É diferente quando pessoas chegam e obreiros chegam. Porque pessoas, amados, quando elas chegam, nós ensinamos essas pessoas a obra de Deus. Mas quando obreiros chegam, não somos nós que ensinamos. É Deus quem já colocou nelas a obra que lhes é necessária fazer. Pastor, me prova isso? Mateus 9:38 diz assim: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos pedir a Deus que Ele envie trabalhadores e obreiros. Obreiros, amados, nós não formamos do nada. Obreiros já existem no coração de Deus. Porque Deus poderia ter colocado nesse versículo: olha, peça ao Senhor da seara que envie pessoas. Mas Ele não falou envie pessoas. Ele disse envie trabalhadores. Porque nós podemos ter pessoas que não trabalham. Nós podemos ter pessoas que são boas pessoas e têm que caminhar conosco, que está tudo certo, não há problema nisso, mas não são obreiras. Não amam a obra de Deus ao ponto de se envolver com a obra de Deus e trabalhar na obra de Deus. Então, para esse nível de pessoas, Deus está dizendo: peça ao Senhor da seara, porque Ele vai enviar os obreiros, Ele vai enviar os trabalhadores. Então compete a nós pedirmos, amados, orarmos e clamarmos para que Deus sustente a sua obra através dos seus obreiros. Nós formamos muitas pessoas ao longo dos anos na igreja. Sabe quantas pessoas, amados, já foram formados na história? Eu só tenho 28 anos com Cristo, mas ao longo desses 28 anos de ministério, sabe quantas pessoas nós já formamos? Eu não consigo nem contar, mas obreiros nós não formamos. Obreiros nós lapidamos. É diferente. Porque não existe técnica e teologia que possa colocar numa pessoa o peso da obra de Deus, se não for o Espírito Santo que faz isso. E eu tenho orado muito para Deus. Líderes de célula, líderes de ministérios, ouçam o seguinte: peça a Deus obreiros. E não deixe de orar para que Ele envie pessoas, porque Ele é o Deus do acréscimo. Porque você precisa de pessoas, mas você precisa de obreiros. Pastor, a minha célula está difícil de multiplicar, porque não tem obreiro. Tem pessoas, pastor, tem 20. Está com 25, está com 30. Eu tenho células que chegou a 30 e poucas pessoas. E o líder está desesperado, como que ele vai fazer para multiplicar? Porque com tantas pessoas não tem obreiros. Peça obreiro para Deus. Diga: Senhor, envia homens e mulheres comprometidos com a Tua obra, para que nós possamos lapidá-los segundo a Tua palavra, para que tudo possa acontecer segundo a Tua vontade. Deus não envia só obreiros, amados. Deus não acrescenta só isso. Deus acrescenta tudo o que a igreja necessitar. Porque quando disseram para Moisés: quem te enviou? Sabe o que Moisés disse? Olha, o grande eu sou me enviou. Então Deus é o grande eu sou para todas as áreas da vida da igreja e para todas as áreas da sua vida. Então tudo quanto for necessário Deus vai acrescentar. Qual é a questão então, pastor? Me ajuda no processo. A questão é que os acréscimos de Deus nem sempre são entendidos pela igreja. Não é fácil entender os acréscimos de Deus, amados. Sabia disso? Porque a maneira como Deus acrescenta é diferente de como nós entendemos. Há um texto em 1 Reis capítulo 17, 14, diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eliseu havia profetizado 3 anos e meio sem chuva. E no tempo da seca, então o caos começou a se instalar, porque não havia água e não havia provisão na terra. Então uma mulher se encontra com Elias. Então Deus começa a trazer um acréscimo na vida daquela mulher. A Bíblia diz que no encontro com Elias, aquela mulher bate um papo e Elias perguntou: o que você tem? Ela falou assim: a tua serva não tem muita coisa. Ela tem um pouco. Ela tem quanto? Diga comigo, pouco. Ela tem um pouco de farinha e a tua serva tem um pouco de azeite.
mas eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, para que nós possamos comer e morrer, porque é a única coisa que nos sobra, é a única coisa que temos. Então a Bíblia diz que Elias dá uma ordem para aquela mulher, segundo a vontade de Deus, diz: olha, faça o bolo para mim primeiro, e depois a farinha e o azeite não acabará sobre a sua casa e a sua vida, enquanto não chover. Depois que chover, você vai voltar a ter provisão, mas enquanto houver seca, não vai acabar. Deixa eu dizer algo para você: quando eu e você olhamos para aquilo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas e acrescentando, nós fazemos sempre uma conta nas medidas da proporção humana. O que é uma medida da proporção humana? Eu tenho aqui uma vasilha que está com pouco de azeite. Quando eu falo que Deus acrescentou o azeite, eu acredito que esse pouco agora, ele começa a encher. É assim que eu vejo, como você vê. Eu tenho um pouco de farinha, Deus acrescentou farinha. Então como que Deus acrescenta farinha? Eu tenho um pouco, eu tenho lá 100 gramas, agora eu tenho meio quilo, agora eu tenho 1 quilo, 2 quilos de farinha, derrubou da vasilha. Não é assim que nós vemos? Não é assim que Deus faz, amados. A Bíblia diz que ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. Ela pegou o pouco que ela tinha e fez o que tinha que ser feito. Só que o pouco não acabava. Era o pouco, irmãos, mas ele não acabava. É assim que Deus acrescenta na minha e na sua vida. Às vezes nós não enxergamos o que Deus está fazendo, porque quando nós olhamos para a vasilha, a quantidade é a mesma. Qual que é a diferença então, pastor? Não acaba. Você vai usar, você vai desfrutar, você vai fazer, você vai vivenciar e não acaba. Porque a multiplicação e os acréscimos de Deus na minha vida e na sua são assim. Às vezes as pessoas olham para você, você ganhou 1/3 do que elas ganham, mas você trocou de carro. Você agora está com uma casa nova. Você formou seu filho na faculdade. E as pessoas olham para você e falam: eu ganho 3 vezes mais, eu não consigo sair de onde eu estou. Esse cara trabalha de peão, mas olha como ele prospera. É porque nós servimos um Deus de acréscimos, amados. Não importa o quanto você ganha, pode parecer pouco, mas o interessante em Deus é que não acaba. Porque Deus sempre multiplica na sua vida o recurso que Ele colocou nas suas mãos. Porque Deus é um Deus de acréscimo e a igreja é assim. Às vezes as pessoas olham para nós e nos acham insignificante, mas a graça e o favor de Deus não acaba sobre as nossas vidas. Às vezes as pessoas te olham no trabalho, você ocupa uma posição, as pessoas acham que você é sempre inferior a elas, mas a graça e o favor de Deus não acaba sobre a sua vida. E se é isso que Deus tem para você, e é essa missão que você tem que cumprir, é ela que você vai levar a termo, mas nunca faltará graça e favor de Deus sobre a sua vida, porque no pouco que você tem, Ele sempre vai fazer com que aquilo seja multiplicado, sempre seja transformado, sempre seja uma bênção. Nós precisamos entender os acréscimos de Deus é diferente do nosso. Eliseu, segundo a Reis, agora não primeiro a Reis mais com Elias, porque Eliseu tinha uma promessa. Deus acrescentaria na vida de Eliseu porção dobrada do que teve Elias. Acréscimo. Eliseu está em 2 Reis com a mesma situação. Uma mulher não podia ter filho. Ela veio a ter filho porque ele trouxe uma palavra de Deus, porque ela fez um quarto para ele em casa. Mas ela está passando por uma situação difícil, e Deus opera um milagre. Mas existe uma situação na vida de Eliseu, no momento do seu ministério, em que existe uma possibilidade também de um acréscimo de Deus. E aí ele conversando com a mulher disse o seguinte: olha, comigo é diferente, sabe por quê? Porque eu sou viúva de um profeta de Deus, mas ele tinha uma dívida, ele morreu, e agora estão desejando pegar os meus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. E Eliseu perguntou para essa outra mulher: o que você tem em casa? Ela falou: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Ele falou: então faça o seguinte, filha, vá em todos os seus vizinhos, suas vizinhas, pegue tantas quantas vasilhas você puder, e quantas vasilhas estiverem dentro da sua casa, se tranque no seu quarto, e derrame do azeite, do pouco azeite que você tem, sobre as vasilhas que você terá. A Bíblia nos ensina, amados, que essa mulher tinha um pouco de azeite, continuava um pouco dentro da sua vasilha, não transbordou, mas do pouco que ela tinha, ela encheu todas as vasilhas necessárias. Uma hora ela disse para os seus filhos: busquem mais vasilhas, e eles disseram: não temos mais, não há mais vasilhas, mãe. Deus é um Deus de acréscimo. A pergunta que eu me faço: o que acabou primeiro, o azeite ou as vasilhas?
o que acabou primeiro foram os vizinhos. Porque ela foi os filhos foram em todos os vizinhos que eles tinham e pegaram o que puderam. Isso nos ensina algo, amados. Quando Deus fala para nós, lá em Atos 2, que nós lemos no início da mensagem, que nós precisamos ter uma vida vertical com Deus e uma vida horizontal, relacione-se bem com os seus vizinhos. Porque o dia que os seus vizinhos não cederem mais vasilhas para você, você não tem mais onde pôr aquilo que Deus está transbordando. Você não tem mais onde pôr aquilo que Deus está acrescentando. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar e dizer para você que existem momentos na nossa vida que nós precisamos ter a compreensão do nosso chamado e da nossa vocação como igreja. Se não houver mais enfermos na igreja, amados, se não houver mais enfermos no mundo, não precisamos mais do dom de cura. Se acabar as vasilhas, não tem mais por que o dom ser exercido. Se não existir mais pessoas para que nós possamos evangelizá-las, segundo a palavra de Deus, o ministério do evangelismo acabou. Se não houverem mais ovelhas a serem pastoreadas, o ministério pastoral acabou. Mas enquanto houver necessidade, Deus sempre irá acrescentar na vida da igreja o que é necessário. Porque nós sempre teremos e contaremos com o favor de Deus sobre todas as coisas. Deus é um Deus de acréscimos. E eu finalizo com você falando sobre a última mulher mesmo que constrói um quarto para o profeta e o seu filho morre. Amados, é interessante isso. Às vezes nós precisamos entender que a glória do acréscimo sempre é de Deus e nunca é de nós mesmos. Os acréscimos de Deus na vida daquele que creu, eles precisam ser compreendidos por aquele que está exercendo os acréscimos. Deus não permite que ninguém, amados, leve a honra e a sua glória. A Bíblia diz que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Então nós precisamos entender isso, porque essa mulher está numa situação difícil, ela não faz uma barganha com Deus. Ela simplesmente viu que Eliseu passava e decidiu no seu coração com o seu marido: olha, esse é um santo homem de Deus, façamos aqui para ele um quarto. Quando ele passar aqui em casa, ele vai poder descansar e estudar a palavra. Ela não pediu nada para Eliseu, queridos, ela não tinha segundas intenções no coração, ela não quis barganhar com Deus, ela não teve esse desejo. Às vezes nós desejamos acréscimos de Deus, mas é porque nós desejamos algo em troca. Essa mulher não desejou nada em troca, a não ser ver o bem-estar do profeta naqueles dias. E a Bíblia diz que ela constrói um quarto. E quando ela constrói um quarto, Eliseu diz para o seu moço: Geazi, pergunta para ela se ela precisa de algo. Geazi foi perguntar. Ela falou: diz para o seu senhor que eu não preciso de nada. Eu tenho tudo que é necessário para uma boa vida. Ela não tinha filhos. Ela era estéril. Geazi voltou e falou para Eliseu: rapaz, ela não precisa de nada. Sério, ela fez isso por nós e por Deus e não quer nada em troca? Nada. Eliseu nos conformou, falou: não, faz o seguinte, faz uma pesquisa de campo aí. Vê com ela se de fato, vê com os demais se de fato ela não precisa de algo. Geazi volta e falou: olha, fiquei sabendo que ela não tem filhos, não pode ter. O profeta vai até ela, irmãos, ela não pediu nada, porque Deus é um Deus de acréscimo. Quando o profeta vai a ela, o profeta diz para ela o seguinte: olha, Deus vai te dar um filho. Ano que vem, quando eu passar aqui de novo, você vai ter um filho nos braços. Quando nós entendemos os acréscimos de Deus na nossa vida, amados, nós na verdade não fazemos por troca, mas Deus, Ele faz questão de nos abençoar. E mesmo quando tudo fica difícil depois, porque o filho dela foi crescendo, ele ainda era criancinha, mas ele passa mal e aí ele morre. E mesmo quando morto, Deus o ressuscita, porque Deus é um Deus de acréscimo para aqueles que servem a Ele de coração e não tem segundas intenções com Ele, pensando só em si mesmo. Todas as vezes que Deus acrescenta algo na igreja, amados, eu não penso em mim, eu penso em vocês. Eu penso no futuro dos nossos filhos. Eu penso nas próximas gerações. Eu penso na igreja. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho, eu entendi que não é meu mais. Nós precisamos pensar de maneira correta a respeito dos acréscimos de Deus. Deus deseja, amados, acrescentar algo nas nossas vidas. Então, não curve o seu coração às vontades, às ideias que você tem em relação aos acréscimos. Davi começou a crescer, Deus começou a dar a ele um povo, ele se tornou um rei agora
de nome. E a Bíblia diz que Davi teve uma ideia brilhante. Davi chamou alguns dos seus e falou para eles: você não consegue contar o número do exército que Deus nos deu? Faça um censo para mim. A Bíblia diz que quando Davi contabilizou, Deus deu um desconto. Falou: você está contando? Eu vou descontar. A igreja não foi chamada para ficar fazendo contas do que Deus está dando. A igreja foi chamada para viver o que Deus está fazendo. Nós precisamos aprender isso. Inúmeros pastores, inúmeras lideranças, inúmeras igrejas contando pessoas por pessoas. Pastor, mas quando a gente deixa de contar, a gente não se torna descuidado com o rebanho? Não, amados. Eu posso cuidar da sua vida sem contar você como um número. Você não é um número. Você é um filho, uma filha. Davi tentou contar quantas pessoas Deus estava dando a ele, Deus o reprovou. Qual que é o papel da igreja então, pastor? Não fique contando o número de pessoas que nós temos. Cuide das pessoas que Deus está te dando. Olhe para as pessoas. Se Deus quer acrescentar algo na sua vida, não fique bajulando líderes. Não adianta você bajular o pastor, não adianta você bajular o líder de célula, não adianta, porque se Deus quer dar algo para você, você não precisa bajular homens. Você precisa se conectar com Ele. É assim que Deus faz as coisas. Sabe por quê? Porque nós nem temos autonomia para fazer com você aquilo que é bíblico. Quem dá autonomia? A igreja. Paulo se converte, Atos capítulo 9. Na conversão de Paulo, ele tem uma experiência real e pessoal com Deus, mas depois ele ainda está num princípio ali do ministério e do seu chamado. Ele tem que fugir, ele sai fugido. E ele tem que voltar para Damasco, ele fica lá um tempo. Aí a Bíblia diz que a igreja estava orando incessantemente. Enquanto a igreja estava orando, a Bíblia diz que o Espírito Santo disse para a igreja, disse para quem? Para quem? Não disse para o pastor, não disse para o líder de célula, não disse para um indivíduo, disse para o coletivo, disse para a igreja: separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Nós vivemos bajulando pessoas, amados, achando que são pessoas que vão nos enviar, mas sabe quem te envia? A igreja. Você e eu somos reconhecidos pela igreja. Há o reconhecimento pastoral, há o reconhecimento presbitério, há o reconhecimento da liderança, há o reconhecimento, lógico. Mas a primeira coisa que a liderança vai checar é se a igreja te reconhece. Então não bajule homens. O acréscimo que Deus tem dado a você é para que a igreja e aqueles que estão lá fora entendam o que Deus está fazendo na sua vida. Quantos entendem isso? Quero chamar o Ministério de Música, quero finalizar com você. Queria que você se colocasse em pé para parecer que está acabando. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo, amados? Deus quer acrescentar algo à igreja. Deus quer acrescentar algo à sua vida. Deus quer acrescentar algo a você. Mas você precisa entender de uma maneira, de uma vez por todas, que a maneira que Deus acrescenta é diferente da sua. É diferente da minha. Mesmo como igreja, às vezes nós não compreendemos tudo, mas sabemos que é Ele que está acrescentando e fazendo. Então eu quero orar por você debaixo dessa graça do Deus que acrescenta. Eu não sei como você está. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Mas se você entendeu a palavra nessa manhã, e se você está compreendendo que Deus não quer acrescentar só aos seus pastores, aos seus líderes, mas Deus deseja acrescentar algo sobre a sua vida também. Se você tiver condição, eu queria que você abrisse as suas mãos onde você está, eu quero te abençoar. Eu quero declarar que a vontade e a soberania de Deus venha sobre a sua vida, e que você não dependa totalmente de homens, mas do acréscimo dele. Feche os seus olhos por um instante, eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos debaixo da sua palavra e nos dobramos a ela nesta manhã. Senhor, eu quero reconhecer na vida da igreja, eu quero reconhecer na vida dos teus filhos, na minha própria vida, Senhor. Nessa manhã nós estamos diante do Deus do acréscimo. Um Deus que acrescenta nas nossas vidas toda a sua vontade, a tua graça e o teu favor.
Por isso, Pai, no nome de Jesus, seja qual for aquilo que o Senhor tem para a vida dos teus filhos, eu sei que aqui dentro nós temos pessoas, eu sei que nessa manhã nós temos aqui obreiros, eu sei que nós temos líderes, pastores, mas nós queremos declarar, Senhor, seja qual for a envergadura do chamado, da vocação, do ministério, seja qual for o propósito que o Senhor tem na vida de cada um dos teus filhos, nós te pedimos uma única coisa neste dia: vem sobre eles com o teu acréscimo, Senhor, não com acréscimo de religião, não com o acréscimo de uma instituição, que eles possam nessa manhã ter um encontro real e pessoal com aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, e não com aquilo que nós humanamente podemos mover, mas com aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor pode aquilo que nós não podemos e enxerga aquilo que nós não estamos vendo. Por isso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nesta manhã, onde você está, eu quero declarar que uma unção repouse da cabeça à planta dos seus pés, e que você possa receber tudo quanto Deus tem para a sua vida, no seu chamado, na sua vocação, no propósito pelo qual Ele te trouxe a esse mundo. Assim nós te abençoamos com todas as sortes de bênçãos, e despedimos cada um de vocês debaixo da graça, do favor e da unção do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, e que Ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. Assim seja a graça, o favor e o acréscimo do Senhor sobre a sua vida. A igreja diga amém, e amém, e amém.